Olá! Olá! Estamos de volta mais uma vez, gente. O Rafa tá aqui comigo hoje. Se você não assistiu o nosso último vídeo, meu último vídeo, né? Na verdade que eu gravei sozinha, vai lá no nosso canal e dá uma olhadinha, porque esse vídeo é uma continuação do que eu comecei a dizer lá. E é uma coisa que tem, na verdade, vindo ao nosso coração já há um tempo, né? Não só o nosso, mas na congregação onde a gente se encontra. E a gente queria continuar compartilhando com vocês, porque é uma coisa muito importante. E o assunto é amor. É que a gente chama de amor. E o que a gente, na verdade, pode começar a se questionar e o que a gente queria conversar com vocês hoje é o que é amor, né? Porque parece que amor virou uma coisa super banal hoje em dia, né? Qualquer coisa é amor. Você mal conhece uma pessoa e você diz que ama, né, essa pessoa. Você acha? Hoje em dia, eu acho que as pessoas até evitam dizer muito isso pra pessoa, assim, namoro, eu não sei, né? Porque eu não conheço como é que funciona, mas eu vejo que as pessoas têm... Tipo, em filme, você vê que a galera fala assim, nossa, Big Step, falou que te ama, até termina relacionamentos, né? Mas eu entendo o que você quer dizer, que as pessoas às vezes ficam falando muita boca pra fora, né? Eu te amo. Por que eu te amo? Porque eu sinto algo por você, né? Virou até algo mais como se fosse um bom dia, boa tarde, né? Tipo assim, eu amo você, né? Nossa, mal te conheço, mas cara, já te amo. Sabe, é uma coisa engraçada de se dizer, porque o que é o amor? Ou o que a gente entende como amor hoje? A gente entende como um sentimento, né? A gente entende como, eu gosto tanto de fulano que, meu Deus, o famoso considero pacas. Não sei mais qual adjetivo dar, né? Eu gosto tanto dessa pessoa, mas é algo maior que isso, né? Então eu só posso amar essa pessoa, né? O amor mesmo, o amor é o que eu sinto por alguém. Então é interessante a gente tentar encontrar a origem dessa palavra, né? Sim, e por isso que eu disse para vocês irem lá no último vídeo, porque eu comecei a comentar sobre realmente o que é o amor e que envolve e tem muito a ver com serviço e atitude, né? O amor de verdade, ele precisa dessa demonstração. Se não existe essa demonstração, muito provavelmente as suas palavras são vazias e mentirosas. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é o que a Bíblia diz, e que nós vamos, na verdade, mostrar e nos aprofundar um pouco mais hoje. Se você estiver com sua Bíblia, né, eu recomendo que esteja, porque vai ter algumas citações aqui. A começar por 1 João, no capítulo 3, versículo 18. Diz assim: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Ou seja, se você está só falando, mas as suas atitudes não condizem, muito provavelmente você está aí dizendo que ama as pessoas, mas na verdade não ama. E a gente pode colocar um exemplo extremo aqui, né? Obviamente tem vários para o dia a dia, mas para exemplificar, para ficar bem claro, é basicamente aquele homem ou aquela mulher, né, que diz que ama a outra pessoa, mas agride a pessoa, né? O homem e a mulher que diz que ama a pessoa que ele está ou que ela está, mas trai a pessoa. E quando a gente fala de agredir, é muitas vezes que passa na nossa cabeça tipo uma agressão física, mas isso de longe, né? A agressão física ela é a última etapa de uma agressão mesmo. Se você for analisar a vida como um todo, né? Geralmente as agressões verbais elas sempre vêm antes da agressão física, né? Que é, você nunca vai ser nada, você não presta, você é um burro, né? A gente vê muitos pais, inclusive, fazendo isso com os próprios filhos. Esse menino nunca vai dar em nada, esse menino aí é um bobão. Os próprios pais tiram sarro dos próprios filhos, depois falam, poxa, meu filho não me ama, meu filho não me respeita. Será que tem algo relevante a isso também? Será que essa falta de amor nas palavras, vamos dizer assim, né? Porque amar não é só atitude, amar é palavras também, porque a palavra diz, não amemos apenas de palavras. Então as palavras elas são importantes sim, mas elas são uma parte. E, às vezes a pessoa faz tudo, mas também não fala nada, né? E às vezes a pessoa sente, poxa, mas eu só queria ouvir que me ama. Eu sei que ele me ama pelas atitudes, mas eu não escuto isso da boca dele. Porque se a gente for analisar até mesmo a própria palavra, Deus ele faz questão de deixar muito claro as intenções e como ele nos ama.
claramente Sim. falados, mas ao mesmo tempo ele deixa também claramente por atitudes. Se você reparar na frase, na passagem mais conhecida de todas, eu acho, né, da Bíblia, que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. Sim. Isso já mostra exatamente como Deus não ama só de palavras. Ele não ficou enfatizando ali que, nossa, como eu amo essa humanidade, apesar de todo o caos, né, que ela se submete, né, e toda distorção realmente do que eu criei ela faz. Mas não, saibam que eu amo você, sabe que eu amo você. Não é isso, né? Não, isso é só uma parte. Como o Rafael diz, né? Você pode abrir a Bíblia e você vai ver inúmeras afirmações sobre como Deus ama a vida de cada um, né? Como Deus pensou, literalmente planejou cada um. Mas existe uma parte extremamente importante, e essa é a parte mais difícil para nós, que é justamente o demonstrar esse amor. Porque vamos ser sinceros, é muito fácil eu falar, o Rafael falar que ama. É muito fácil, por quê? Porque não exige esforço. Às vezes você quer fazer com que a pessoa se sinta amada por você, e aí você diz que ama essa pessoa, você faz declarações, você, né, pensa num jeito bem bonitinho para ela se sentir amada por palavras, mas e quando você precisa dar um passo? E é tão interessante isso que está sendo falado, porque a gente começa a entrar de fato, então, que tipo de atitude que eu posso tomar para mostrar meu amor. Vou te dar um exemplo, tem um livro que ele é bem conhecido, né, das linguagens do amor, que ele fala sobre como que cada pessoa ela interpreta o amor, né, das linguagens do amor. Tipo, tem pessoa que se sente mais amada quando escuta uma palavra de afirmação, tem outras pessoas que quando recebem um presente se sentem mais amadas. Mas é interessante refletir sobre esse amor que a gente está falando, esse amor bíblico. Se a gente fosse pensar numa palavra mais semelhante, seria sacrifício, né? Um amor sacrificial, né? Um amor Exatamente. que se entrega, que se sacrifica. Não necessariamente que precisa entregar a própria vida. Claro que a Bíblia mostra muitos exemplos que isso aconteceu, mas o sacrifício que a gente está falando é justamente o fato de você, às vezes, querer fazer alguma coisa e você ir em um caminho oposto. Eu lembro quando eu era adolescente, tem uma mensagem do Juliano Som que mexeu muito comigo, acho que chama Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Se tiver, pesquise no Google, no YouTube. E eu lembro quando eu estava conversando com uma amiga sobre essa mensagem, que eu falava, nossa, eu preciso morrer para minhas vontades. Falou que ela ficou até preocupada, você está querendo se matar, Rafa? Eu preciso morrer para essas atitudes, para essa minha vontade má que existe em mim. E qual que é essa vontade má que existe em mim? É quando eu vejo a necessidade de uma pessoa, só que eu penso, mas outra pessoa pode ajudar. Por exemplo, uma pessoa está triste com a minha atitude, e eu já começo a pensar, mas o problema é dela, porque ela também me magoou. E o processo do amor sacrificial é justamente esse. É quando eu consigo perceber as minhas atitudes, olho para elas e penso, eu sei que é desconfortável eu fazer isso. É desconfortável para mim acordar cedo, dar um bom dia para uma pessoa que eu sei que vai fazer a diferença para ela. Mas eu vou fazer mesmo sendo desconfortável para mim, porque eu sei que essa atitude pode mudar a vida dessa pessoa. Então eu acho que o amor que a gente está falando vai mais nessa pegada, né? As minhas vontades vão de encontro com aquilo que eu deveria fazer. E é uma coisa muito engraçada, porque nós sabemos o que a gente tem que fazer. Isso é insano às vezes, né? Porque é como se existisse uma voz na nossa cabeça, por assim dizer, existe um senso que diz, o certo é isso. E nós conseguimos resistir a essa voz. A gente consegue justificar o fato de não seguir essa voz. E por que nós somos assim? Por causa do pecado. Esse conceito que você está trazendo, né, o C.S. Lewis ele aborda muito bem, acho que no cristianismo puro e simples, que ele faz isso. Exatamente. Justamente essa questão que o ser humano, ele, por natureza, ele já nasce sabendo que é certo e errado. É tão interessante isso, né, porque existem tantos filósofos, né, se não me engano, acho que John Locke, ele tinha essa visão que o ser humano ele é essencialmente bom e que o meio que ele vai vivendo corrompe ele. A sociedade. Né? A sociedade, ele vai vendo as maldades, aí, opa, esse aqui é bom, então eu vou fazer maldade. Mas, pelo contrário, quando a gente olha para o olhar da Bíblia, a gente percebe que o ser humano, por natureza, ele é mau,
mas ele é consciente da maldade. Ele não é mal inconsciente. Por exemplo, quando você fala para uma criança e fala, não faça isso, a criança vai lá e que faz. E aí você vai e pergunta, e às vezes ela não mente, porque ela sabe que o que ela fez foi errado. Isso na nossa vida também, né? O ser humano, desde mais velho, né, já começa a sempre colocar a culpa no outro, colocar os problemas dele na vida dos outros. É algo que está totalmente em desacordo com a palavra de Deus, né? Os exemplos muito claros, né, de que o ser humano ele tem essa noção e que não é a sociedade que constrói, é que se você for numa tribo, né, indígena aí longe da sociedade, e você for lá conversar, mas ver como funciona ali, vocês vão perceber que lá também existem certos tipos de regras que nós aplicamos aqui, mas ninguém nunca falou com eles. Por exemplo, eles sabem que matar é errado. Sim. Né? Um cara de uma parte da tribo foi e matou o outro, aquilo vira uma guerra, né? Dentro da tribo. Eles sabem que pegar a mulher do outro, né, que já pertence ao outro, é errado, então isso também pode gerar uma guerra, uma facção ali dentro. Né? Então, são coisas que não é a sociedade que inventou, né? Porque existem seres humanos vivendo de acordo com essa regra num lugar totalmente isolado. E esse exemplo que você disse é tão legal que eu gosto de abordar ele porque mostra a distorção que a gente está vivendo, principalmente nos dias de hoje. A gente vai falar isso em outros vídeos, né? Mas a gente tem distorcido o que é certo e errado a tal ponto que, dá um exemplo, um traficante, por exemplo, ele não tem problema em matar um policial, vamos dar esse exemplo, né? Mas se matar a mãe dele, aí ele vai ficar louco. Poxa, como assim vai matar a minha mãe? Ou seja, ele sabe que mata errado, mas o conceito de certo e errado está tão distorcido na cabeça dessa pessoa que, olha, matar quem eu não gosto tá certo, agora matar quem eu gosto é errado. Né? E Deus tem uma proposta diferente pra gente, né? Gostando ou não gostando da pessoa, certo é certo, e gostando ou não gostando, errado é errado também. Por isso que nós queremos trazer justamente o fato de que o problema, nós temos essa noção, mas a gente resiste, e é por causa do pecado. Sim. Né? O pecado, ele é real, ele está entranhado em nós. Enquanto a gente estiver preso aqui nesse corpo, nessa carne que não é transformada, a gente vai passar por isso todos os dias, né? A gente, como eu disse, a gente deu aqui exemplos bem drásticos, né? Mas pensa só no seu dia a dia aí. Você ama seus pais, né? Você ama seus pais, você mora com eles e muitas vezes eles vão pedir para você fazer alguma coisa, né? Eles vão querer, por favor, lava para minha vasilha, varre aí o chão, lava o banheiro. E você tem que resistir à vontade de não fazer aquilo. Ninguém é apaixonado por lavar vasilha. Quer dizer, nunca conheci ninguém, né? Então, assim, você resiste à sua vontade de não fazer aquilo. Ah, mas eu não faço isso porque senão eu vou apanhar. Sim. Independente do seu motivo, né? Existe uma vontade de não fazer. E você sabe que se você fizer vai ser melhor, né? No casamento, por exemplo, às vezes a gente acorda, a gente não quer levantar, tá naquele sono gostoso, mas você resiste à tentação de ficar deitado e levanta para fazer um café da manhã, né? Para poder servir o seu marido, para poder servir os seus filhos. Pra ir num parque, tipo assim, às vezes tá cansado porque a semana foi bem pesada, mas você sabe que seu filho ou sua esposa tá doido para fazer uma saidinha. E você se abnega, olha, eu tô cansado, mas eu vou ir. Por quê? Porque eles querem, né? Exatamente. E é justamente isso, a gente vai encontrar uma barreira sempre. Por quê? Porque a barreira sempre vai ser a minha vontade contra aquilo que eu devo fazer, contra aquilo que eu sei o que é certo. O pecado, ele surge de uma raiz desde o início, né? Lá quando Deus estava com seus anjos e a gente conhece, né, muito bem, que é a história aí de Satanás. A raiz do pecado surgiu justamente por causa do orgulho, né, por causa da soberba. Ele quis a vontade dele acima do que era real, acima do que era verdade. A verdade era que existe um Deus. E ele coordena, e ele é o rei de todas as coisas, e ele que manda e desmanda, mas existe esse ser que se rebelou e quis fazer a sua própria vontade acima daquilo que era certo. Obviamente a gente também conhece a história, né? Ele não foi bem sucedido, né? E foi lançado à terra e etc e tal. Mas essa já é a raiz do pecado. Desde o início, se você parar para pensar também no próprio ser humano, quando Eva, né, levada ali à tentação de comer a maçã,
Maçã. O fruto. É muito... Não, gente, não é maçã, não. A gente não sabe, só é um fruto. Mas quando ela ali é enganada pela serpente, né? A serpente, ela puxa justamente isso, né? Porque se você comer, você vai ser como Deus, né? E ela precisava ser como Deus? Não, né? Ela já vivia num jardim perfeito, ela era perfeita, Adão era perfeito, não tinha falta de nada, convivia com Deus, né? Diariamente, via ele face a face, é tudo que a gente mais quer, né? Sem choro, sem tristeza, sem morte. Tem fome. A soberba do coração tomou conta, não, eu quero ser como Deus, eu quero ser maior, né? Eu quero que a minha vontade prevaleça. Então a gente vê que a gente luta contra isso todos os dias. Nós vamos lutar contra isso todos os dias. Essa é a raiz do porquê demonstrar o amor é tão difícil. É penoso, porque a gente literalmente tem que passar por cima das nossas vontades. E por que, no final das contas, é tão necessário que a gente demonstre esse amor? Principalmente para um cristão. Obviamente, uma pergunta tem várias respostas, assim, né? No sentido de que levam para uma verdade, mas você consegue ver de vários ângulos diferentes, né? E a gente estava até compartilhando mais cedo, e a Ingrid até me relembrou aquele texto que está lá em João, no capítulo 17, na oração de Jesus, né? Quando Jesus está orando pela humanidade, por todos aqueles que já criam e por todos aqueles que ainda iriam crer. Ele fala justamente dessa necessidade do amor que as pessoas tinham que ter, que tinham que manifestar. E essa justificativa que Jesus dá é porque quando existisse amor, o mundo de fato iria crer que o Pai enviou ele. Quando as pessoas olhassem para o cristão, eles iam olhar, nossa, realmente existe um Deus. Realmente existe algo diferente nessas pessoas. Realmente quando eu olho pro Joãozinho, eu vejo o amor que ele tem pela vida do Renan, assim, caraca, que incrível. Você percebe que esse amor que Deus está propondo pra gente, ele transforma a atmosfera do lugar. E a gente não fala somente de uma pessoa, claro que começa por uma pessoa, né? Mas o fato de viver em uma comunidade onde isso é real, né? Mostra de fato para o mundo que existe algo que vai na contramão do mundo e que é bom, sabe? A gente tá falando do mundo de hoje, né? Mas saibam que isso sempre foi desde que o mundo é mundo, né? O fato de existirem pessoas que se abnegam, né? Que abrem mão mesmo da vontade própria para poder servir o outro, né? E estão ali numa comunidade, estão ali vivendo juntas. Isso sempre, sempre tocou a humanidade. Isso sempre foi algo que as pessoas olham e ficam... Uau, né? Que literalmente que é amor. É isso que as pessoas vêm e falam. Isso é amor. Às vezes a pessoa tá no frio, a pessoa é capaz de tirar a própria jaqueta e dar para aquela pessoa e ela mesma passar frio, né? Às vezes uma pessoa que tá com fome, ela chega num lugar e vê que tem pessoas que estão necessitadas, estão mais famintas do que ela e ela é capaz de abster de comer para poder deixar que aquelas pessoas comam, né? E é muito mais profundo do que deixar que aquela pessoa coma, mas é justamente para mostrar como que aquele amor que a pessoa tem, que ela está transmitindo, na verdade, não foi ela que deu a jaqueta, não foi ela que deu a comida, quem deu a comida foi Deus. Eu só sou um mero servo de Deus. É verdade. Não fui eu que te dei essa jaqueta. Né? E eu costumo muito falar isso, que quando você for fazer uma caridade, uma bondade, você sempre diga, não fui eu que fiz. Quem fez foi Deus. Foi o Espírito Santo que fez eu fazer isso. Porque se a gente olhar pela nossa carnalidade, pela nossa vida, não é clichê, não é frase de impacto que eu estou falando. É verdade, porque se fosse olhar pelas minhas atitudes egoístas, eu vou sempre pensando no melhor para mim. Mas porque eu amo Deus, porque eu fui tocado pelo amor de Deus, e eu acredito que através da minha vida Deus pode tocar outras pessoas, que eu faço essas atitudes. Por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor a mim mesmo também. Porque quando eu estou amando o próximo e amando a Deus, eu estou realmente me amando. Porque se eu não amar o próximo nem a Deus, eu estou achando que eu estou me amando, mas na verdade eu estou fazendo talvez uma idolatria, né?
eu estou tô sempre pensando em mim e eu sou meu Deus. A gente não fala com essas palavras, obviamente, mas é a verdade, né? Isso que o Rafa falou é tão real e é tão verdade, né? Na verdade, eu até tava falando que eu até me perdi pensando e raciocinando realmente no que ele falou, porque é muito verdade, né? Quando a gente fala, foi Deus que te deu, né? Foi Deus que me trouxe até aqui pra fazer isso. Isso é muito verdade, gente. Talvez, quem sabe, a gente conte pra vocês, porque isso aqui que a gente tá falando não é da boca pra fora. Existiram situações, mais de uma vez, onde a gente teve a oportunidade de servir outra pessoa, claramente por direcionamento de Deus, né? E os resultados foram, assim, milagres mesmo, né? E se a gente vier contar pra vocês, é literalmente pra glória de Deus que a gente faz isso, tá, gente? Pra que vocês saibam, experimentem também, né? De certa forma, não vai ser nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande. Mas é real, sabe? Quando a gente fala, olha, eu passei aqui neste momento com essa blusa de frio, sabendo que eu tenho outra blusa lá em casa e tem essa pessoa que passa no frio. Existe uma voz que te diz, entrega, sabe? E não é todo mundo que escuta essa voz, né? Não, ela não aparece assim pra todo mundo. Quanto mais perto de Deus, mais clara ela fica. Quanto mais perto de Deus, quanto mais busca, a gente percebe que mais Ele vai requerer da gente, né? Mais vezes a gente vai escutar um abra mão, mais vezes a gente vai escutar um se entrega, né? Se abnegue, pede desculpa, se humilha. Provavelmente você também já passou por alguma dessa situação. Eu acredito que se alguma lição você pode sair daqui desse vídeo hoje, é pensando como vencer então essas barreiras, essas dificuldades que... Eu tenho essa dificuldade que você falou, Ingrid, eu tenho essa dificuldade que você falou, Rafael, como que eu posso vencer isso? Gente, não tem, assim, fórmula fácil. Há coisas simples que podem ser feitas, que o mais difícil é manter a constância, mas o primeiro, com certeza, é você estar disposto a ouvir a voz de Deus, né? Porque a gente às vezes não está disposto a ouvir a voz de Deus. A gente está simplesmente na nossa correria do dia a dia, se Deus falar uma coisa que eu não gosto, não é de Deus, é do diabo. Segunda coisa, realmente ter que engloba na primeira, é uma sensibilidade na leitura da palavra, pedir para Deus falar com você. Sempre que você for em algum lugar, num culto, numa palestra, ou qualquer coisa do tipo, tira aquela mentalidade, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Você pensa, se eu tô aqui, o que Deus quer falar comigo? Se eu tô passando por essa dificuldade, se eu tô passando por essa situação, o que Deus tem pra minha vida, né? Obviamente é a oração para Deus transformar. Gente, a oração ela é tão importante para dizer, Deus, olha pra minha vida, eu não consigo nem pensar em um pecado que eu tenho, olha só como é que eu tô tão pecador, tô tão assim afundado na lama, que eu não consigo pensar em nenhuma coisa errada que eu tô fazendo. Então, Deus, eu tô fazendo isso de errado, muda meu coração, eu não consigo mudar. Se você fizer esses pequenos passos, simples, entre aspas, mas que são complexos à medida de que você vai fazendo, por quê? Porque exige constância, né? Mas você vê realmente a resposta, o resultado, você vê a transformação, como as pessoas ao seu redor também. E é isso, gente, né? Pra finalizar e quem sabe aí dar uma introdução no próximo. Se tiver mudado alguma coisa aí no vídeo, saiba que nossa câmera... Acabou o tempo de gravação, né? No finalzinho. Mas já vai estar finalizando, né? Exatamente. Acabou justamente no... Tchau, pessoal. Mas... uma introdução aí do próximo vídeo que a gente vai fazer pra vocês é que o amor também luta por aquilo que ele acredita. Isso aí. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, esperando que você tenha gostado desse vídeo, que tenha falado ao seu coração, que realmente Deus possa começar, na verdade, finalizar a boa obra, né? Porque aquele que é fiel para começar a boa obra em vocês é fiel para terminar também. É mesmo. E outra coisa, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu joinha, porque o YouTube ele entende que mais pessoas podem gostar também, né? Se isso edificou sua vida, então que você possa também já deixar sua inscrição e curtir o nosso vídeo, tá bom? É isso. Então um grande beijo, 1, 2, 3 e... Tchau.